Agora gravando aqui, estávamos num preâmbulo aqui de falar sobre a proposta do dia, é de fazer uma atualização do nosso cérebro, especificamente focado para oito, e Lucy que me mandou, né? Eu nem vi, peguei por transmissão, lembrei que eu não estava gravando. Especificamente, tem 8 estágios de desenvolvimento que podemos utilizar registros históricos para identificar que traços de pensamento foram instalados com intenção positiva nesses 8 estágios. Então, isso aqui eu vou fazer ao longo do dia. Nós vamos fazer, aliás, que vocês vão trabalhar junto comigo. Eu já transmiti para vocês a apostila. Eu não acho estritamente necessário vocês estudar uma apostila antes. Isso é do método de aprendizagem de cada um. Então, se você não abriu, não olhou, dá certo do mesmo jeito, que eu estou aqui preparado para apresentar tudo que nós vamos trabalhar hoje, tá? Então, ainda antes de abrir a apresentação, fazendo uma retrospectiva, quando estive com vocês no primeiro módulo, tivemos um primeiro momento do nosso trabalho de PNL evolutiva. E para mim, a primeira coisa a trabalhar na PNL é que nós utilizamos uma maneira de conhecer o mundo. Nós começamos olhando para o mundo por uma ótica específica, tem base nos pressupostos de PNL. Tecnicamente, isso é epistemologia. Como eu sei que o mundo do jeito que o mundo é? Isso é epistemologia de cada um. E quando grandes mega mentes maravilhosas, comunicadores, que são capazes de mudar mundos por sua comunicação, por meio do relacionamento, esses grandes comunicadores estudiosos, eles olham para o mundo, eles abordam o mundo com alguns filtros. Por exemplo, o mapa do território. Então, você tem um Fritz Perls de Gestalt Terapia, quando ele fala com alguém, ele acredita que é possível, numa conversa, duas pessoas até sentadas, ele acredita que pode fazer mudanças internas que vão impactar no mundo externo. Porque a realidade é que nós criamos. Se modificar a maneira de processar o mundo, você vai agir de forma diferente no mundo, logo vai ter resultados. Então, tudo que ele bolou de gestalterapia tinha isso. Também, Virginia Satir, que foi de terapia familiar, ela entendia como mobilizar mudanças em sistemas, mais pessoas, família deve ser mais complexa. Ela era fera disso, de saber onde entrar no sistema, porque se mexer com uma parte do sistema, o resto do sistema muda. Então ela abordava assim, não é que, que complexo uma família inteira, como vou atender uma família inteira? Não, ela encontrava um ponto para mexer no sistema, sabendo que um ponto iria desencadear mudanças em todo o sistema. São exemplos de base de PNL, e você pode utilizar ciência também para entender esses pressupostos. A ciência vai corroborar com isso, porque ao estudar neurofisiologia, quando a PNL começou estudando a gramática transformacional, quem estuda linguística sabe que unilateralmente em todas as culturas tem o mesmo processo do aparelho neurológico, que as pessoas utilizam linguagem para expressar o que tem dentro. Então, isso acontece na neurologia, o mundo que alguém cria e a pessoa interage com o mundo que cria, não o mundo em si. Ciência. Que tudo é conectado, você pode pegar a física, para cada ação tem reação, é a física. Então são pressupostos bem plausíveis, isso é o início de tudo, de como pensamos na PNL, e todos os pressupostos de PNL se pode entender como derivados desses grandes dois pressupostos. Dado isso, que o mapa não é território, uma coisa bem inicial para trabalhar e entender que o ser humano cria significado. Esse cérebro nosso é uma máquina de atribuir significados. E o significado que alguém atribui
positivo ou negativo, e que vai explicar a emoção que se tem e a reação que se dá. Inclusive, o que a pessoa tenta resolver com o comportamento. Ter, então, ter a possibilidade de tomar posse dos significados que nós damos é um ato muito importante de autodesenvolvimento. É isso que nós trabalhamos, já que também que nós criamos nossas próprias realidades. Para mudar de realidade, precisamos ter a habilidade de sair de uma realidade e observar nossa obra, vamos chamar. E trabalhamos numa dissociação para ser capaz de fazer isso. Como nós vamos mudar o mundo se nem sabe o mundo que está? Como na história de três peixes, dois jovens peixes e um peixe mais velho e mais sábio, e se encontram nadando na corrente, e o peixe velho sábio perguntou: E aí, meus jovens, como está a água hoje? E os dois olham um para o outro e falam: Que água? E como nós vamos mudar uma coisa, mudar de ambiente, fazer escolhas, se nem se percebe a realidade na qual se está nadando? Então, eu considero o trabalho que eu fiz com vocês no primeiro dia sobre esta base, né? Um despertar. Maurício chegou com vocês e Maurício começou a trabalhar uns modelos que são bem estruturantes. Se somos capazes de sair da nossa realidade, também é importante ser capaz de direcionar comportamentos para ter novos resultados. E acontece que tem um circuito que vem com a fábrica, que nosso cérebro é excelente de criar uma representação do futuro desejado e começar a gerar novos comportamentos diferentes dos nossos atuais, para que nós progridamos em direção do nosso estado desejado. Isso é muito incrível, essa organização, porque podemos ser proposital com isso. Então, mesmo que não tenha hoje o que você quer, podemos criar uma representação interna, podemos criar um alvo dentro da mente, e esse alvo cria uma tensão. Eu não estou onde eu quero estar. Logo, eu vou usar meus comportamentos e vou variar meus comportamentos até que eu consiga. Isso quando está tudo saudável. Quando não esbarra com crenças. Quando alguém fala, por exemplo, eu quero ganhar, sei lá, Márcia, bom dia. Vamos imaginar alguém tem na cabeça que eu quero faturar na minha empresa 50 mil por mês, alguma coisa assim. E se a pessoa tem esse querer, mas isso não é possível, isso vai afetar os comportamentos dela. Então, o TOTS não roda porque já teve a influência limitante de uma crença limitante. É essa a razão pela qual nós olhamos para o TOTS dentro do SCORE, para começar a entender, poxa, esse estado atual que eu tenho está muito estacionado, está difícil de sair de onde eu estou. Está claro para mim que eu quero, mas eu estou muito grudado no estado atual. E começam a olhar para as causas, o que causa você ficar no mesmo lugar, o que mantém você no mesmo lugar, qual é a sua parte nisso? E se você quer progredir para um objetivo, quais são os recursos que você vai precisar adicionar para conseguir isso? E como podemos preparar a mente para ter um alvo bem representativa, bem envolvente, um alvo para o futuro bem engajador. E uma maneira de fazer isso é fazer perguntas para que o cérebro tenha que responder. Essas são as perguntas que Maurício trabalhou com vocês no último módulo. É uma maneira de fazer a conexão. Que conexão vocês fazem sobre isso, sobre os primeiros dois módulos? Deixa eu ver de vocês. Uma das coisas que sempre me chama atenção é o pressuposto super
básico no sentido de ser base, não de ser simples, né? Que é o mapa não é território e todas as variações advindas dele, assim. E na minha experiência pessoal, quando eu consegui internalizar isso, é como se o meu mapa se ampliasse, porque isso permite que as qualidades das minhas relações elas sejam outras. E aí, para mim, esse é um fundamento que vai impactar em qualquer outra técnica de PNL, qualquer outra abordagem, né? Qualquer outra, enfim, qualquer outro ensinamento que venha, porque a PNL ela é sobre mim, mas é sobre mim, sobre o outro e sobre essa relação que eu construo comigo e com o outro, né? Então, é aprender isso. Eu sempre trago para a questão do mapa não é território e eu acho extremamente enriquecedor. Muito bem. Bem, base, mas não básica, exatamente isso, né? Que impacta todas as relações da vida consigo mesmo e com o outro, com o mundo. Perfeito. Que outras conexões vocês fazem entre o primeiro módulo e o segundo módulo? Claro que isso é uma estratégia para conectar com a terceira, né? Fale Para aí. mim, essa percepção, né, desse pressuposto básico, o mapa não é território, ele é bem, se conecta, eu acho que essa frase que você falou agora, de que você não muda aquilo que você não conhece. Uhum, Quando a gente vem para o TOTS, eu preciso conhecer meu estado atual. uhum. E isso significa que eu preciso conhecer qual é o meu mapa, Sim! né? Porque justamente para eu verificar quais as ações, quais os recursos internos que eu iria precisar, mas eu não estou conseguindo acessar justamente por conta desse mapa que Sim. foi construído. E aí eu estou bem curiosa para a aula de hoje, porque esse mapa foi construído Uhum. durante essa evolução, né? Quando Esse- você perguntou se a gente já tinha ouvido falar sobre isso, Uhum. o que eu ouvi é, tipo, no campo das terapias que a gente vai buscando, que eu, já busquei, algumas mexem com memórias do passado, né, da família lá de trás, dizendo que a gente carrega isso dentro de hoje. Então, já imagino que possa ter alguma conexão com isso. Então, para mim, essa conexão, ela ficou muito clara do eu preciso entender o meu mapa quando eu quero uma mudança voltada assim para mim, né? Para eu ver se meu para eu conseguir ali chegar no estado desejado. Muito bem. Os nossos mapas são feitos pela neurologia que nós temos. A neurologia que nós temos não recebe todas as informações do mundo. Nós filtramos. Aí tem um conjunto que está explícito na apostila, mas é fácil de entender. Tem três filtros que nós fazemos nas informações. Uma coisa é omissão, a gente deleta informações. O exemplo que eu posso dar agora é que tem uma obra, sábado de manhã, estão em obra, a 2 quadras, está chegando aqui perfeitamente pela janela. Eu estava ignorando isso, porque não é uma informação relevante para eu dar aula, a não ser que eu queira usar como exemplo. Então, estava simplesmente deletando isso nesse momento. Então, nosso cérebro deleta coisas. Então, ao longo da sua vida, tem cada coisa que deletamos que a gente nem sabe o que deletamos para formar o modelo de mundo que nós temos neste momento. Segundo filtro é uma generalização. Como o ato de aprendizagem é um ato de preparar-nos para estar na vida, nosso cérebro toma as experiências e faz generalizações. Isso é útil para aprendizagem, que eu posso ir para um outro computador, mesmo que seja outro modelo, outros programas, eu posso me virar, porque em geral eu sei como computadores funcionam, então é útil para a nossa aprendizagem. Só que quando você faz uma generalização, e essa generalização, nós acreditamos na generalização, isso
acaba excluindo exemplos ao contrário. Então, ficamos com um modelo de mundo reduzido comparado com o mundo mais objetivo. Então, o terceiro filtro que nós fazemos é uma distorção. Isso está muito em cima do significado que trabalhamos no primeiro módulo. Então, o meu marido não me ligou, ele não se importa comigo. Vocês conseguem ouvir a distorção nisso? Ok. Você tem um fato e você tem um significado, e se a pessoa junta as duas coisas, acredita nessa distorção, vai dar uma emoção, se não um comportamento. Ah, é? Vou revidar. Vou desligar meu telefone. Você vai ver, né? Você vai tentar entrar em contato comigo e eu não vou te atender. Vocês conhecem essas histórias que as pessoas fazem? Ah, é? Então, em cima de alucinações, distorções. Então, nosso modelo de mundo, mapa no território, nos ajuda a lembrar, peraí, o mapa que eu uso para me guiar no mundo tem que estar repleto de omissões, generalizações e distorções. Esse pode ser um dos primeiros resgates a fazer. Voltar a observar o mundo com lentes mais limpas para recuperar as omissões, começar a questionar as generalizações. Você pode usar como base, é útil ou não é útil, né? Me faz encontrar recursos ou me limita em encontrar recursos? E aí tem as distorções que nos fazem ter reações e o pressuposto, tudo sistêmico, eu quero falar do ponto de vista de equilíbrio. Já ouviram falar de homeostase? Okay? Homeostase, o sistema se equilibrando. Então, vamos imaginar que alguém come uma feijoada com cerveja, certo? E pode acontecer, hoje é dia de feijoada, aqui em São Paulo, não sei, né, no local de vocês. Então, feijoada se come algo com muita gordura, com muita proteína, provavelmente com muito sal. E o corpo, para metabolizar aquilo que colocou dentro do corpo, tem que fazer uma digestão e a pessoa talvez não vai ficar com o raciocínio tão afiado enquanto está digerindo o que está no corpo, porque já comeu, sabe? Já foi? Já, pum, já foi. Serviu-se duas vezes, já está no estômago. E vai fazer trajetório. Já foi. Então, o corpo tem que fazer um novo equilíbrio com aquilo que colocou dentro do corpo. Qual é a analogia? Se alguém sofreu por uma distorção, ah, meu marido não me ligou, ele não se importa comigo, e eu fico triste, abandonada, e abandono que eu sinto agora a respeito dele não ter ligado, o que significa, embola tudo, mistura com o passado, e o que acontece? A pessoa tem uma emoção mais intensa, porque abandono, por exemplo, não ser importante pode doer de sentir isso. O que vai acontecer? Esta emoção no corpo, como feijoada, precisa ser metabolizada e pode tomar primeiro plano uma emoção que você tem após uma reação. Então, mesmo que tenha metas nobres que você quer trabalhar, né? Hoje à tarde eu quero trabalhar uma proposta que eu vou entregar que vai aumentar o faturamento da minha empresa. Se eu estiver metabolizando, abandono, alguma coisa assim, meu corpo, com esses neurotransmissores da emoção, meu corpo, mente e corpo vai precisar processar isso, mesmo que eu queira alocar a minha atenção numa meta. Este por último que eu falei, faz sentido? Me fiz claro aqui agora? Então, homeostase, quando tem uma emoção intensa, se chegar ao ponto, inclusive, de fazer um sequestro emocional, que o nosso cérebro tem que processar isso, é como sequestro de avião. Tem uma emoção dessa intensidade, mesmo que o destino for alocar minha atenção para fazer proposta que vai resolver minha questão de faturamento, sequestro emocional vai levar meu avião emocional de parar neste assunto, abandono. E se eu tenho abandono no meu mapa,
a não ligação do meu marido vai significar que mais uma vez estou sendo abandonada. De repente eu tenho que processar isso. E depois você pode descobrir que ele ligou sim, e nem isso foi fato. Ele ligou, mas eu não ouvi. Eu não acho que meu marido não se importa comigo, mas aconteceu esta semana passada que eu não sei que raios que eu fiz, que eu coloquei meu telefone e não perturbar. Eu não sei que botão eu fiz. Aí eu não recebi ligação do amado marido querendo me dar uma atenção. Mas felizmente eu não deixei a minha mente correr com esta ideia, mas depois eu descobri, caramba, claro que a ligação que ele falou que fez não registrou, tá vendo? Não perturbe. Eu não sabia que havia apertado este botão. Então, às vezes, nós, sabe, pegamos uma isca de algum fato que gera uma distorção, aí nós causamos uma reação emocional por nossas conexões e processamento, caiu no colo, né, em termos figurativos, e acaba virando uma prioridade da atenção. Mesmo que tenha um TOTS. Ok? Onde estou chegando a isso? Estou chegando à conexão com a aula de hoje. As configurações que eu vou. Ivana, bom dia. As conexões que nós vamos fazer hoje têm a ver com em que momentos essas configurações antigas da mente nos levam a reações que interferem com algumas das nossas metas mais nobres. É isso que interessa. Ok? Então, se você conseguir atualizar seu cérebro, a sua mente brilhante pode te levar para as metas mais generativas, mais evolucionárias, para ajudar você a ser a pessoa que você quer ser. Quando a PNL nasceu, muitos chamaram a PNL, é um manual do cérebro. A PNL que vai evoluindo em novas gerações foi abarcando cada vez mais da realidade. Inicialmente foi para o problema de comportamento da pessoa. Depois foi incluindo relacionamentos, como Lari falou, estudando como nós nos relacionamos por meio dos nossos modelos de mundo. A PNL de terceira geração começou a se importar com o sistema. E esta aula de hoje, além do sistema, vai abarcar nossa história da humanidade, como se tornar um humano evoluído. Pronto, olhei. Parece estar conectado, o fio da meada. Bom, muito bom. Então, agora eu vou compartilhar minha apresentação. Vocês têm a apostila, esta versão que tem mais algumas imagens, eu compartilho hoje, que vai para a plataforma a partir da segunda-feira, que pode ter um desenho ou outro que você acha interessante, que ajuda a gravar o que foi da aula. E claro que a gravação vai, caso queira assistir novamente. Ok. Confirmam que estão vendo minha tela? Sim, Sim, Sim! Sim, Muito bem. Agora nem eu tô vendo. Aqui, ó, né? Apostila PNL evolutiva nível 1. Os 8 portais, deve ser portais da atualização do cérebro. E já aqui mostrando o que eu já falei hoje sobre os pressupostos de PNL. Uma coisa que eu não falei ainda é o fator de estresse. O que faz com que alguém volte para nossas instalações default antigas, especialmente sob estresse? Então, quando o cérebro está estressado, tem um padrão de resposta ao estresse. E tem 4
grandes comportamentos que uma pessoa tem quando o cérebro percebe estresse e ameaça. Eles são conhecidos. Tem de luta, fuga, congelamento ou submissão. Tá faltando congelamento aqui. O ser humano faz. Pense num animal, não? O animal pode fugir, o animal pode atacar, o animal pode congelar e fingir de morto, ou pode submeter, né? Colapsar e se submeter, porque já foi. Isso é coisa de animal. Então, queremos ir além disso. Eu te apresento o Carl Nielsen. Carl Nielsen é um presidente internacional das associações, ele é um professor e doutor, ele é reitor de duas universidades. É um grande estudioso, é um mentor pessoal, eu falo com ele, nosso grupo de Mastermind toda semana. Então, em homenagem a ele e esse trabalho que ele fez aqui, apresento o trabalho dele de organizar esses 8 estágios de desenvolvimento como uma proposta de autodesenvolvimento do atualizar-se. O que ele utilizou? Quem fala sobre a história de Homo sapiens e aquele autor Yuval Noah Harari. Ouviram falar dele? Escreveu Homo sapiens, 21 maneiras de viver no novo século e tudo mais. Então, ele é um historiador. Isso foi apreciado. A PNL mantém uma relação muito estreita com evidências. Em vez de teorias deslocadas, trabalho com quais são as evidências que isso aconteceu. Então, Harari é um historiador, um filósofo que documentou o que aconteceu ao longo da história nessas revoluções, que eu vou apresentar todos 8. Também tem um pezinho no trabalho de Claire Graves, que vocês conhecem memes, que ficam maior febre quando alguém começa a usar um meme na internet ou Instagram, em algum lugar. Então, tem memes que são do momento, que estão nas tendências, nos trends. Se você falar sobre cultura, são VEMs, se chama VEMs com V. E o que é um VEM? VEM é um meme de valor. Então, quando o ser humano começou 300 mil anos atrás, o grande VEM era sobrevivência. Quando o ser humano começou a evoluir, em algum momento o Homo sapiens saiu com uma tremenda vantagem sobre o homem neandertal. E isso foi sua capacidade de se juntar em sociedades. Isso tem muito a ver com a capacidade de storytelling. Então, storytelling virou um outro verme. Então, esses vermes, se cruzar isso com o mindfulness, de estar presente, você tem um trabalho que nós vamos fazer hoje. Então, que raio está fazendo mindfulness aqui no PNL? Tá? Novíssima geração de PNL utiliza muito mindfulness. Vamos lançar a tese aqui. Quando... Professora, você está Sim, passando o slide? Que ele está na parado primeira no aqui. mesmo. Ah, tá. Tá? Essa imagem aqui, estou aqui neste Tá. parágrafo. Você está vendo meu cursor? Tô, agora eu tô. Ótimo, ótimo. Então, quando se tem o TOTS começa onde eu estou e onde que eu quero chegar. Só que tem uma pergunta que pouco se passa do TOTS, que eu acho que é muito importante para modelagem. E a pergunta é: como você sabe que está na hora de fazer alguma coisa? Como você sabe que está na hora de? Então, vamos pegar o exemplo de negociação, por exemplo. Alguém aqui é bom de negociação? Hum. Eu não me considero bom, mas eu faço todo dia. Porém, faz todos os dias. Ótimo. Então, eu vou aproveitar Mas eu já não me que considero você bom. faz. Como você sabe que está na hora de negociar, Diego? Porque em algum momento está comunicando, trocando ideias, e tem um momento que você sabe que está na hora de negociar. Como você faz isso? Sendo bem franco, eu é sempre. Sempre. Mas, mas eu acho que às vezes tem umas janelas, né?
de abertura. Eu Isso, acho, sim. a É, janela, é isso. às vezes abre uma janela de abertura que, Sim. no meu ponto de vista, Uhum. é quando existe uma confiança especial. Assim, às vezes, quando eu sinto porque pelo menos minha abordagem que eu aprendi é sempre relacional, né? Você cria, vai criando relação e vai aprendendo sobre o outro sempre, né? E Sim. vai entendendo o que é importante para o outro lado. E a partir desse outro lado, você tenta aumentar a torta para que todos tenham uma parte maior, né? Ok. Olha, eu gostei do seu modelo de negociação, viu? E você falou de janela, é outra maneira de falar de gatilho. Então, para nós utilizarmos nossos TOTS, se você tem experiência de negociação, você faz toda hora, qual é a sua porta de entrada? Quando eu percebo que outra parte tem uma necessidade, eu procuro oportunizar uma torta, uma fatia da torta para a pessoa. Você descreveu a sua estratégia, seu TOTS. Então, o que Uhum. acontece? Não você, mas vamos imaginar que tem outra pessoa no papel parecido com o seu. Essa outra pessoa está nervosa, por exemplo, está estressada, está preocupada. E essa pessoa, outra pessoa, neste cérebro, nesta emoção, nesta trava, preocupado consigo mesmo, vai ser difícil perceber a necessidade do outro. Sim, Então, difícil começar uma negociação se a pessoa é estressada, está preocupada em manter o que é meu. Aí não negocia. O exemplo fez sentido para vocês? total. Isso é até uma fragilidade para o outro, né? Porque se ele está com esse Exato. estresse, essas coisas, na verdade pode abrir um flanco negativo, né? Sim, E ele tomar a decisão errônea, assim, que não é ruim para ele mesmo. pode impactar a vida, negócios, relacionamentos e tudo. Aí o que mindfulness faz? Faz com que a pessoa esteja no presente, na situação real, inclusive de se perceber que eu estou ficando tenso, nervoso, preocupado, de posse, de ficar tudo para mim. Eu me percebo fazendo isso. Estou consciente desse movimento em mim. E com mindfulness, você consegue se trazer de volta para a sanidade desejada. Isso que é a função de mindfulness na PNL que nós temos hoje em dia. Porque se você sentar para escrever uma meta no seu caderno e na vida real, você não estiver presente para a oportunidade, você não usa o que você escreveu no caderno. Que tal este ponto? Super. Todo sentido. Esta razão de conversarmos hoje. Essa razão de mindfulness é totalmente prático. Aí um dos dragões que nós vamos pensar hoje. Mindfulness, parece que se retirar do mundo, ficar zen e não se importar com nada. Ficar banana mole, né? Não, mindfulness é para apoiar as pessoas que têm mais alta performance que você possa imaginar. Um piloto de caça na guerra, alguma coisa assim, a ficar bem exagerado. Então, isso que é PNL evolutivo, mindfulness, nos ajuda para estar presente para que na hora H conseguimos executar nossas metas. Pronto. Esses são os 8 que nós vamos dar cobertura hoje. O ser humano começou com sobrevivência, depois começou a contar narrativos, que é storytelling. Depois começou na fase de revolução da agricultura. O ser humano aprendeu a ter posse, criar uma cerca e falar: esse aqui é meu, e se você atravessar, é invasão. Hoje em dia, invasão é passível à punição, né? Uma questão jurídica. Então, isso foi instalado no ser humano neste momento. Antes disso, é como se fala dos índios norte-americanos, que falam, como assim que nós somos donos da terra? A terra é dono da gente. Tem outro mindset, porque eles não entraram na revolução agrícola, para quem está ainda naquela condição original. Depois entrou a ciência, e depois de ter toda essa sobrevivência, narrativo, storytelling e posse, a ciência começou a buscar por conhecimento empírico e razão como ferramenta de mundo.
Depois chegou o momento da revolução da indústria, em que produção virou coisa mais importante. Durante a produção, e que começamos a pensar no tempo como uma linha de tempo, isso nos imprimiu profundamente em nós. Crenças sobre o uso do nosso tempo, para fazer o que com o nosso tempo? Houve uma resposta lá para 100 anos atrás, começou a ter a revolução de libertação de direitos humanos. E neste momento começou a ter um movimento que eles, né, estão nos reprimindo, eles são contra. Eu não quero ser eles, nós queremos ser nós. E fizemos alguns agrupamentos naquela época. Então, isso é impresso em nosso cérebro até hoje. Nós versus eles, com consequências, como se pode observar no mundo hoje. Veio Mindfulness em 1990 e começou a ter uma redescoberta da presença desvinculada da religião. Isso foi muito do trabalho de John Kabat-Zinn. Isso é uma revolução, que você pode praticar mindfulness sem que isso seja dogma de alguma religião específica. Dá mais liberdade, dá mais evidências científicas sobre isso. E olha onde nós estamos aqui, a IA generativa. Final de 2022 chegou, está aqui, entrou de sola total, e o ser humano está buscando maneiras de evoluir junto com isso para não ser consumido por inteligência artificial. Essas são os 8 que eu falei, tá? Então, nós vamos começar a fazer um por um. Esta tabela aqui, eu vou passar um por um, tem o estágio, tem, se chama de dragões, né? A época foi muito importante ter um cérebro focado em sobrevivência. Por que que é um dragão hoje em dia? O nosso cérebro muitas vezes entra na neura de inventar uma ameaça que não tem, disparando todos os alarmes, aí vamos para luta, fuga, congelamento, submissão, e aí as nossas metas não acontecem. Isso que eu vou fazer ao longo do dia com exercícios específicos. E vamos começar para o nosso primeiro dragão. Primeiro quero dar uma checada aqui com vocês, olhando para todos aqui na tela. Que tal este mapeamento? Passei rápido, porque é uma coisa de ficar estudando, né? É base conceitual, que interessa a partir de agora começar a praticar isso. Fez sentido? Faz eco com algumas coisas que nós falamos, os estágios, falando da revolução agrícola, industrial e tudo mais. Talvez seja diferente de falar de mindfulness como revolução, mas está com amplo impacto, mindfulness e saúde mental. Inteligência artificial não estava nos livros de história até pouco tempo, porque não havia dado tempo para virar um fenômeno histórico, mas é um fenômeno, totalmente um fenômeno. Daqui a 10 anos, vamos ter muitas mais reflexões sobre isso. Então, pense só, o resto do nosso dia é de atualizar nosso cérebro para que a mente fique livre para evoluir. Uma pequena ambição. Prontos para verem o primeiro dragão? Ok. Primeira coisa, vocês estão felizes que 300 mil anos atrás algum ancestral seu se importou com sobrevivência? Tem que ficar grato, né? Tirar chapéu, né? Caramba! Por toda essa sobrevivência de todos os meus ancestrais, até aqui, euzinho e a Aline Davis, eu estou aqui vestida, né? Tomando água no meu apartamento, dando aula e tudo mais. Caramba, quantos seres humanos tiveram que sobreviver em condições adversas, com inteligência dos sobreviventes para eu estar aqui. Então, a primeira coisa, aos meus ancestrais, toda honra. Tá? Agora eu vou falar do que ficou de limitante. Isso. Voltando para a apresentação. Ok. Esse aqui é o Homem da Caverna. Eu fiz ele um pouquinho magrinho, né? Porque
Sabe que ele está preocupado com calorias, tecnicamente. Ele está mais conectado à biologia. Eu sou bióloga por formação, então tem vezes que eu faço uma viagem em cima disso. Mas o animal, ele tem que preocupar com ter calorias, se proteger de ameaças e reproduzir. Nesta simplicidade. E Homo sapiens, ele é brilhante disso. É brilhante disso. Então, o que que fez com o cérebro? A configuração default. Default, vocês conhecem. Como você pega o telefone da fábrica e tem um monte de configurações default. Se você quiser que seu telefone te atenda nas suas particularidades, você mexe aqui nos padrões. Mas até você mudar, está em default. Isso que é default aqui. Configuração default. Nosso sistema nervoso ativa automaticamente respostas de autopreservação, gatilhos de estresse que reduzem a nossa flexibilidade mental e fazem voltar às configurações da fábrica. Então, ele, por exemplo, aqui, ele está preocupado com, nesta imagem aqui, na minha imaginação, ele está preocupado com calorias e ameaças que vêm de fora. A caverna está segura, né? Mas um leopardo consegue subir aqui, até aqui, então ele tem que ficar olhando. O cérebro dele foi excelente em perceber mudanças. Então ele levanta aqui, ele fareja na entrada da caverna. Tem um cheiro diferente. Um animal. Ele está cheirando um animal. O cérebro é muito bom para perceber. Peraí, quando tem alguma coisa fora do seguro, o que que eu vou fazer a respeito? Ok? Faz sentido? Isso é o que o nosso cérebro faz quando estamos estressados. E todo o sistema nervoso começa a se sintonizar para sinais de ameaça. Isso modifica a visão, modifica a audição. Quando estressado, a nossa audição tem uma audição seletiva para sons de ameaça, que impacta para a nossa comunicação. Na PNL, nós falamos que uma grande porcentagem da comunicação é não verbal. Há muita sutileza que se pode captar na voz de uma pessoa. Outro dia, cliente me ligou e falou: Oi, Lili! Aí eu falei: O que que foi? Você sabe como funciona, né? Que o momento que ela ligou, estava bem, então eu escutei imediatamente a alteração da voz dela. Ela tinha recebido uma notícia muito ruim. Eu sabia instantaneamente. Quando estamos estressados, nem se ouve esse tom de voz. Não percebe as sutilezas do outro. Como o Diego falou, sua estratégia de negociação, você não está nessa configuração default quando acontece, está focado em oportunidades, está pensando no outro. O conflito que pode ter numa negociação não deve ser lido por você como ameaça. Outras pessoas, você não quer me dar o que eu quero? Então, puf, né? Vai para agressividade. Você não. Então, esse é o default. Outra coisa que acontece é, pensei, olha, esse cara está um pouquinho magro aqui, não pedi para ele ficar magro, não. Na ilustração. Eu vou dar outro exemplo. Você sabe que a indústria alimentícia cria o, a comida industrializada para mexer com o nosso cérebro? Vocês sabiam disso? Que fogo, né? Então, para esse cérebro aqui, deste homem, ele tem receptores de sabores e tudo mais. E ele precisa de caloria. Então, quando vem um alimento que tem gordura e açúcar e sal junto, esse cérebro aqui, que foi preparado para encontrar e ter recompensa por alimentar-se dessas coisas com riqueza calórica, nosso coitado cérebro de hoje em dia, se tem o, o, um tipo de chocolate que vocês adoram fazer, um charge, por exemplo, que tem chocolate, amendoim, açúcar, caramelo e tudo mais, quando vai para o nosso cérebro, tem um efeito viciante. Resposta de vício.
Então, nosso cérebro tem esta herança que, para nosso cérebro, vai ser um impacto muito forte disso acontecer, dessa injeção de riqueza calórica. Então, o que que é mindfulness? Meu cérebro está me levando a querer pegar esta barra de chocolate na fila da farmácia ou do supermercado, sabe onde coloca bem perto da, da caixa, antes de você fechar e tá lá, todo bonitinho, e naquela hora, isso é um exemplo de uma configuração default. Sabiam disso? Então, do primeiro dragão, o que estamos falando aqui é tomar posse disso. Se tiver uma vontade aparentemente irrefreável de fazer alguma coisa, nós conseguimos frear. O neocórtex foi feito para refrear comportamentos para que se consiga alcançar as metas. Mas tem que estar desperto. Se for no automático, blup, pum, fugiu, bloqueou, retrucou, ofendeu, agrediu, sentiu medo. Okay? Fazem eco sobre a vida, como vocês conhecem, essas respostas automáticas. Então, como se aplica? Eu tenho um cliente que está comigo e ele é líder de líderes e ele está trabalhando em cima de um feedback bem corretivo que ele recebeu sobre a liderança dele. Ele precisa parecer, ele precisa atuar de forma mais estratégica, porque o mais automático, baseado em ameaças, eu tenho que dar conta das tarefas e executar. E para ele aparecer como líder, é importante para ele falar em público, em reuniões, aparecer como líder, confiante. E o que acontece com ele? E dá brancos mentais, e ele fala: "Ah, o medo é muito grande." Algumas pessoas falam: "O medo maior que eu." Já viram isso? Esse medo maior que eu toma conta de mim. Está na linguagem. E no trabalho com ele que vocês vão fazer, que é um profissional do PNL, chama Michael Hall, muito importante para sair dessa default aqui é assumir seus poderes. E quais são os 4 poderes aqui? Não, esse foi para o roteiro, tem que pular abaixo aqui. Né? 4 poderes. Os 4 poderes são pensar, sentir, falar e agir. São meus. Então, se alguém falar que, oh, meu medo é muito grande, sabe o quê? O medo é seu. É o tamanho que você manda, o tamanho que você permite. Então, quando nós falamos, meus pensamentos são meus, minhas emoções são minhas, a minha fala é minha, as minhas ações são minhas. Fazemos esse resgate primordial do nosso cérebro. Em vez de ser automático e reativo, começamos a ser propositivos. Pronto, quero ver vocês agora. Esse aqui é o resgate. As pessoas falam por força da linguagem. Meu medo é maior que eu. Ou, escapou. Ou falam, mas eu não consigo. Entendem? Várias falas que demonstram que não tem este poder. E simplesmente não tem este poder. Não assumiram este poder. Eu tenho domínio sobre, tá? Pensamento e medo. Então, não vou me dar ao luxo de ter os pensamentos. Ontem eu estava com um executivo que foi meu cliente, estávamos revisando a posteriori, e ele continua com alguma coisa que acontece com ele. Ele está fora do mercado faz 8 meses.
E se fosse 5, tudo bem, mas 8 meses ele já está, sabe? Não, ele está 5. Outra pessoa que eu falei está 8. Ele está 5 meses, e o fato de estar 5 meses fora do mercado, para ele tem um significado, e eu não vou conseguir voltar para o mercado. O mercado vai me perceber desatualizado. Aí, ele vai, e sabe, uma pancada de pensamentos. E se a pessoa se dá ao luxo de ter esses pensamentos sem regulação, sem modulação, trava e fica numa ansiedade em níveis máximos que só atrapalha. E faz um ciclo vicioso. Né? Faz sentido? Então, o que é uma cura disso? Muito, muito simples, muito básico. O pensamento é meu, ora bolas. Então, se está se percebendo com este pensamento, em vez de apenas falar que esse pensamento me incomoda, faça alguma coisa a respeito. Tome posse e declare este pensamento é meu. E se é meu, eu decido tê-lo ou não. Básico, básico. Tá? Até aqui, conectando. Né? Rapidamente vou mostrar mais uma vez agora o roteiro. Isso está na apostila de vocês, está no nosso grupo WhatsApp. O roteiro que eu vou implementar é essa daqui. Nós vamos começar com uma experiência em que a pessoa sente não ter controle sobre si mesmo e vamos pegar um bom exemplo positivo da vida da pessoa que teve pleno posse, momento auge da sua vida, que estava com domínio, comando do pensamento, sentimento, fala e ação, e vamos modelar isso e ancorar isso. E nessa âncora aqui, nós vamos trabalhar por uma afirmação que são meus, esses poderes. Né? O pensamento meu vai tomar posse. O professor Michael Hall, ele faz uma analogia. Eu não tenho filhos. Vários de vocês têm filhos, não tem? Aqui. Ele fala com 2 anos. Seu filho chegou a quantos anos, Diego? Ele tem quantos? Ele tem 1 ano e 4 meses. Seu primeiro filho? Primeiro filho. Não. O que é previsão que deve acontecer no desenvolvimento dele? Vai ter um momento que os pais podem falar, ô filho, né, compartilhe seu brinquedo. Ele vai dizer, não, é meu. Que como uma fase de desenvolvimento, a criança precisa ter o direito de chamar uma coisa sua, porque depois aprende a compartilhar. Essa sequência. Então, em nossas vidas, já aprendemos é meu de uma forma positiva para o nosso desenvolvimento, para o nosso bem-estar, para poder dizer meu pensamento é meu. Ou pode ser minhas fronteiras são as minhas também, você não atravessa aqui. Não, você pode me falar ofensas, mas meu pensamento é meu, o sentimento é meu. A fronteira saudável. Nesse sentido, vamos usar isso a nosso favor. Bem, quero demonstrar com alguém. Quem quer ser meu voluntário? Posso ser. Muito bem, Lari. Então, agora vamos praticar. Eu fiz um preâmbulo enorme aqui. Agora vamos começar a agir. Eu vou colocar, Lari, você em spotlight. Posso? E eu também? Pode. Ok. Mais uma vez na live. Vamos começar, Lari, com o que te motiva a fazer o exercício. Que ganho você imagina de ter exercício hoje? Experimentar na prática, uma coisa que eu estou estudando e estou muito interessada, e principalmente colher o benefício de compreender esse dragão. O dragão. Ok. Então, o nosso início do exercício é encontrar em você um caso a trabalhar, em que você pode Ok. ver que nessa situação,
pode ser, não sei como você descreve, vai ser alguma coisa que me sinto desempoderada, ou me sinto correndo atrás do rato, eu não sei, Isso, me sinto inconsistente. inconsistente. Que por um instante, fique com esta afirmação, tá? Centre-se nessa experiência. Se quiser fechar os olhos, você pode fechar os olhos também. E o que vai fazer, Lari? Você vai mapear essa experiência. Uhum. Note como o seu corpo, especialmente seu corpo, note como o seu corpo reage quando você lembra deste momento. Pode ser a última vez, não aqui na aula, mas a última vez que você sentia-se assim. Respire fundo e, ao mesmo tempo, vai mapear isso. Uhum. Tem? Então, abra os olhos, faça uma boa respiração, acorde o corpo um pouquinho. Respirar mesmo para tirar essa nhaca. Então, tire ar. Isso se chama quebra de estado, lembra, gente? Se você acessar uma coisa limitante e negativa, você vai seguir no exercício, sempre quebra o estado. Então, agora vem a parte boa de Ok. lembrar de uma experiência em que teve, sabe, um conjunto perfeito. Estava em algum momento, provavelmente, experimentando, fazendo uma coisa que estava tudo conectado, você estava com clareza de pensamento, você, do sentimento, estava com a capacidade de regular, fazer gestão emocional. Pode ter sido até o momento mais desafiador, mas o que interessa, clareza de pensamento, capacidade de regular e transformar, fazer gestão de emoções, a poder de expressar-se com suas palavras, com Uhum. sua voz, e também o poder de mover-se e tomar iniciativas. Tudo junto de uma maneira magnífica, de extrema curtição. Vamos para a identificação de uma memória. Um instante que eu estava muito convicta que seria um, e aí eu percebi que eu não estava com tão boa gestão de emoção aqui, então vou ter que mapear outra. Estava emocionada demais, muito eufórica. Isso não é um bom estado. Então, é um exemplo bom, porque falamos de capacidade de regular. Não é que o mundo me fez sentir bem para todos, é que você propositalmente tomou posse deste poder. Eu escolho. Muito bom. Me conte mais. Vamos revivenciar. Como se estivesse lá. Uhum. Eu tô, eu tô vestida com uma roupa confortável, eu consigo escutar as pessoas. Eu consigo escutar música de fundo, eu consigo escutar as pessoas felizes, no sentido de que tem gritinho de uhul, assim, tem pessoas que eu amo próximo a mim. Uhum. Sinta cada poder, o poder de clareza das suas ideias, a percepção que você teve em tempo real de mudar o sentimento, você mudou de fato, o poder de regular-se, poder de expressar o que precisa expressar, poder de agir. Tenha todos esses poderes simultaneamente e curta este efeito sinérgico, curta muito, nota o que acontece no seu corpo. Vamos criar uma frase âncora, Lari. Te dou e você repete. Você vai experimentar como te cai. Estes Ok. poderes são meus. Esses poderes são meus. Eu possuo meus poderes. Eu possuo meus poderes. Deseja repetir? Esses poderes são meus. Eu possuo esses poderes. Agora, sinto no corpo como você ancorou e declarou. Sinta a energia, sinta você se apropriando com propriedade dos poderes. Você pode sentir isso expandindo.
Ancore isso com esta frase: estes poderes são meus. Eu possuo meus poderes. Fica bem para você? Uhum. Podemos perguntar pela linguagem ecológico para você assumir esses poderes? Sim. Em conexão, a gente não tem que quebrar estado agora porque é positivo. Em conexão com essa propriedade dos seus poderes, retorna, Lari, mentalmente aquela experiência que você nos citou no início, onde você sentia-se de outro jeito. E sinta agora, veja agora, ouça agora a situação, o contexto com todos estes poderes, trazendo consigo os 4 poderes. Você pode disparar a âncora. Aqui, nesta situação, estes poderes são meus. Eu possuo os poderes. Aqui nessa situação, esses poderes são meus. Eu possuo esses poderes. Ajuste seu corpo um pouquinho mais, faz aquele eixo. Isso! Experimente repetir de novo, mesmo frase âncora, estes poderes são os meus, naquela voz que você gosta. Eu possuo meus poderes. Esses poderes são meus. Eu possuo esses poderes. É verdade o que você está falando agora? Ficou difícil de voltar à cena 1. Não, bom. Em primeiríssimo plano tem isso. Esses poderes são meus. Eu possuo. Esses poderes são meus. Eu possuo esses poderes. E o que foca aumenta. Então, pode ter uma situação em plano, porém, os poderes são seus. Nesta situação, os poderes são seus. E uma pergunta, você se faz a pergunta que eu estou fazendo, tá? Ai. Eu quero responder agora que eu sei que esses poderes são meus. Repete, por favor, que cortou o início da frase. Sim. Como eu quero responder agora que sei que esses poderes são meus? Responder que agora esses poderes são meus. Como você quer responder agora? Tá fluido. Não tem. Não tem barreira. Uhum. Nota a diferença. Diferente do que era antes, agora você sabe que não tem barreira. Incorpore essa sensação, essa constatação, não tem barreira. Quando estiver pronto, você abre os olhos, volta para cá. Ponte ao futuro. Como será a próxima vez em que você pode se encontrar neste contexto, situação, em que, ao invés de reagir como reagia, você responde de maneira nova? Qual é a próxima oportunidade? Eu acho que eu vou me deparar com essa oportunidade. Acho não, tenho certeza. Vou me deparar com essa oportunidade hoje ao final do dia. Ok. E como será?
Como você vai se sair agora? Muito bem, muito bem. Mais leve, né? Mais leve, mais fluido, assim, mais conectada. Mais conectada. É isso. E agora que não tem mais barreira, o que que é impossível? É possível cumprir uma meta colocada por mim mesma. Sim, na mosca. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom proveito. Pronto. Simples assim. Situação atual na vida em que se experimenta um pouquinho de limitação, de barreira, algo menos do que pleno de recursos, e para que podemos atuar em cima, descreva a linguagem, ver e ouvir e sentir o que acontece com o corpo, quebra o estado. E aí encontro uma experiência de auge na vida. Eu gostei muito do exemplo da Lari, porque não foi uma situação que eu fui para uma festa, aí fui extrovertida e curti horrores. Foi para uma situação desafio. Eu achei excelente esta escola que fez, porque percebeu a necessidade de regular a emoção, fez e foi capaz e deu seguimento a partir disso. Muito bom, por exemplo. Ancore isso com uma frase, uma maneira de ancorar e com frase. A frase, esses são meus poderes. Esses poderes são meus. A frase que funcionar. Quando a pessoa estiver bem dentro desta propriedade, assumiu esses poderes, transporta-se para a situação original e Lari falou, tá difícil de acessar. Sim, sim, uma das brincadeiras da PNL, tente em vão, você foi Milton Erickson, tente em vão voltar para o problema, a pessoa, eu não consigo, não encontro mais o problema, porque a neurofisiologia já mudou. E a integração é muito simples, respirar, expandir, e quando voltar, fazemos aquele ponte ao futuro básico, quando será uma próxima vez? Isso é de praxe, isso é uma rotina de praxe. Você leva a pessoa a imaginar a próxima vez. Aquela mesma pergunta, como você vai saber que está na hora de usar isso? E lá ele fala, hoje é tarde. Se não tiver contexto, a resposta é muito mais fraca. Então, como você vai saber que está na hora de usar isso? Hoje é tarde. Ótimo. Hoje é tarde, como será? Aí acontece espontaneamente um ensaio mental. A pessoa imagina e dá o relato. Preste muita atenção à pessoa, porque se ela manifestar os mesmos sinais do problema, embora diga se vai ser ótimo, você sabe que a neurofisiologia está dizendo outra coisa. Então, sempre preste atenção à resposta não verbal da pessoa neste momento. E depois, curta a vida. Pronto. Tem uma nova oportunidade de liberdade do cérebro. Muito bom. Perguntas de como aplicar esta atividade? Arline, Sim, Adriane. quando a gente pergunta sobre a situação limitante, né? Basta a pessoa dizer que a limitação em si, o estado dela de sentir, ela não precisa verbalizar o que está acontecendo. Quando a gente coloca ela para mapear a Uhum. experiência, aí a gente sabe que ela vai, tipo, a gente não, que está guiando não precisa saber exatamente o que que é. Correto, exatamente. Porque o exercício é sobre a situação não causa isso em mim. É a tese do exercício, muito bem percebido. Então, se fica mapeando a situação não causa limitação na pessoa. Então, para que mapear uma situação que nem é a causa do que a pessoa experimenta? Legal. Então, é importante saber que a pessoa foi.
viu, ouviu e sentiu, ela foi para algum lugar específico para suscitar essa resposta. O que interessa é a resposta que a pessoa tem, onde ela não tem os poderes plenos assumidos. Excelente pergunta e excelente ponto. Você é bem da PNL, nós estamos interessados no processo interno, porque sabemos que a situação externa não causa isso. É crucial que você entendeu. Você ganha um monte de tempo indo direto ao ponto dessa forma. Você já sabe que não é situação externa. O Arline, é para qualquer sentimento ruim só esse exercício? Vamos levar isso para uma aplicação em que a pessoa sente-se desempoderado. Isso vai ser essa Uhum, dúvida melhor, uma boa resposta. Eu diria que em qualquer situação que a pessoa se sente vítima, por exemplo, uhum. Tá. isso pode ser uma base, porque se uma pessoa é vítima, isso significa que o exterior está fazendo isso contra ela, precisamos reverter a questão. Para criar uma solução, no mínimo, precisa estar em posse do pensamento, o sentimento, a fala e a ação para gerar uma solução. Tosse gera uma solução. Para a pessoa gerar uma solução, em vez de ser reativa, ela precisa ter pleno posse de tudo que ela tem. São seus recursos, são poderes. Nós temos o poder de Uhum, pensar, sentir, falar e agir. E isso é muito incrível. Isso não significa que a gente se isenta de situações complexas, desafiadoras, problemas, de travessuras da vida. Não significa nada disso. Só significa que quando acontecer, estou pronta. Eis-me aqui. uhum. Que a vida tem que ficar muito pequena para evitar problemas. Tem que encolher para um tamanho pequitito para evitar problemas. Ok? Boa pergunta também. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Vamos aqui, todo mundo que está aqui. Márcio, está aí? Sim, Sim, Márcio. Você vai poder ir para a sala simultânea para trabalhar? prefiro pular essa que eu estou envolvido numa emergência aqui e estou escutando, mas trabalhando ao mesmo tempo aqui rapidinho, Tá tá bom. bom? Tá, Desculpa. tá bom. Estamos aqui para você poder voltar. Vocês Ok. vão trocar sobre isso agora. Eu acho que eu levei, esqueci de olhar para o relógio, mas eu acho que levamos uns 12 minutos. Alguém olhou para o relógio? Eu, quando estou atendendo, difícil olhar para o relógio. Eu estimo mais ou menos isso. Vamos fazer o seguinte. Arline, eu marquei aqui 10:08 quando você começou a fazer o exercício. 10:08. E quando terminei? Ah, aí eu perdi aqui agora, mas deve ter uns 5 minutos já que a gente está falando aqui, né? Sim. Eu acho que deve ter sido mais ou menos isso, de 12 minutos, 15 Entendi. minutos. Mais ou menos isso. Você vê que é curto, né? Não é mega complicado, é direto no ponto. Então, vamos fazer conosco aqui. Vamos fazer salas simultâneas para praticar o exercício. Para esta aqui, para ganhar tempo, eu vou colocar vocês em duplas, tá? A Lari não precisa repetir, porque já fez, você pode guiar, que é muito, gente, é muito bom guiar, vou te contar. Deixa eu ver o que é aqui. Márcio não pode. Então, vou colocar Wilson. Isso. Ok. As demais pessoas estão prontas para praticar, certo? Ok.
Então, sala 1 tem Cláudia e Ivana. Lucivaldo, você pode ir e depois voltar. Né? Você vai começar observando, depois você volta, que é ali nosso assistente, certo, gente? Sala 2, Adriane e Wilson. E Lari, você está nessa sala que você participa, você pode escolher, propor, guiar. Lari, super experiente, treinadora também, já trabalhou em projetos na minha equipe, em projetos que entregamos nas empresas e cursos também. Sala 3 e Diego com a Márcia, tá? Memorizaram? Ok. Sim. Vou lhe dar, configurando o tempo, 25 minutos. E depois de 25 minutos, vocês voltarão para a sala. Vai acontecer de forma programada, né? Vai te trazer de volta. Então, olhe para o relógio, sejam sucintos. Depois de uma demonstração, ajuda muito. Eu acho que algumas pessoas pegaram carona, Lari. Se eu estou observando certo, houve carona acontecendo aqui. Então, tem algumas pessoas que já fizeram uma parte do trabalho. Depois disso, tem 5 minutos para fazer o debriefing e já está em nosso intervalo, ok? Então, bom trabalho, me chame, tem 2 salas, começam com pessoas, né, como Lari e Lucivaldo para ajudar, e se você precisar de mim, vocês sabem levantar a mão